Você viajou para o Benin? Eu viajei para o Benin em 2012, né? E eu sou iniciada para Obaluayê, que lá no Benin é sapatacavungo. Que aqui também, tanto no Jeje como no Angola, é sapatacavungo. É cavungo. Então, eu digo muito assim que foi Obaluayê que me levou para o Benin. Porque ele me deu a viagem, né? As passagens, a experiência, tudo. O tempo que eu passei lá, que foi um tempo físico, um espaço de tempo pequeno, que foi um mês, mas que foi tão profundo. E lá muita gente vinha me conhecer a brasileira, iniciada para sapatá, né? Sapatá, que é assim que ele é conhecido. Então foi uma experiência muito incrível e que lá Obaluayê respondeu. E aqui eu fui iniciada, isso com 20 anos de idade, fui iniciada para Obaluayê. E quando eu fui para o Jeje, porque quando eu cheguei aqui, que eu voltei, eu andei muito em Salvador. Fui para uma casa Jeje, na Massaranduba. E lá Obaluayê também respondeu, né, no jogo. E quando eu comecei a ir para a cachoeira, Iansã tomou à frente, mas Obaluayê respondeu também. Então, onde eu vou, a minha história de vida, Obaluayê me acompanha com Iansã, né? Que Iansã é muito do Níger, né? Do rio Níger, e Obaluayê do Daomé. Historicamente, Obaluayê viveu em Daomé, né? Vodun de Daomé. Então isso me liga à África, né? Nessa diáspora, porque eu senti renascer, eu já vivenciava isso dentro da religião, mas quando eu fui para o Benin, foi que isso tudo assim suscitou em mim, eu nem sei explicar bem, mas me fez transcender. Tanto é que eu passei a escrever, passei a compor. Eu tenho várias composições, né? Eu tenho uma composição que eu fiz lá na hora de uma das reuniões. A gente tinha reuniões de 16 horas para finalizar o projeto, né? Reunião com os anciões da cidade. E tinha uma música que veio na hora, que é assim: minha história tentaram calar, do meu povo me separaram, eu busquei, não cansei do ancestral, eu lembrei, veja meu povo, voltei, é meu ritmo e tem valor, toda a minha força vem do tambor, que vibra com muito axé, na casa Vodun que é candomblé, no Benin eu me reencontrei, tive forte transformação, transmiti o que vi, o que vivi e senti, eu sei que essa é minha missão. Agô, Sapatá e Olorum, por meus irmãos aqui reencontrar, tenho certeza que essa imersão teve recomeço, mas fim não terá. Né? Porque o trabalho, o projeto era de imersão no restauro do patrimônio afro-brasileiro do Benin. Então, realmente foi uma imersão, mas uma imersão em mim, porque tudo que eu vivenciava aqui no Brasil, através das leituras, dos vídeos, dos documentários, lá eu vivenciei presencialmente e sentindo, porque eu sentia, né? Eu senti na alma tudo isso, que me causou essa comoção de produção. Voltei com esses livros escritos, né? Porque minha grande preocupação é: nós adultos lemos, algumas pessoas leem, pesquisam, mas e as crianças? Como chegar a essas histórias, essas narrativas que nos foram negadas e que a gente tem acesso para as crianças? Então eu fui para a produção da literatura infanto-juvenil, que aqui no Brasil dá o recorte infanto-juvenil, mas a literatura é para todos, para todas as idades, né? Com a leveza, com a beleza e o encantamento que a literatura traz, que as narrativas trazem, né? Então veio a Adjoquei, As Palavras que Atravessaram o Mar, que deu o recorte Ceará, porque aqui no Ceará é muito negada a presença negra. Então,
a partir dessa obra literária, vem trazendo a presença africana no cotidiano cearense, através das palavras que nós falamos no cotidiano, das danças, das palavras que denominam as danças, as comidas, né? E assim a gente tem seguido nessa coletividade, tentando fazer esse intercâmbio. E você, como se chama? Eu sou Patrícia Matos, né? Também sou conhecida como Adjoquê Matos, que é o nome que eu recebi quando eu estive no Benin, né? Eu fui batizada lá no Benin. Eu tive a experiência de, quando eu disse que eu era iniciada para Sapatacavungo, né, o Baluaê, um grupo de pessoas, foi o Mubarak, que é Iorubá e mora lá no Benin, e o Youssef. Eles me levaram até o Queto. Nós fizemos, foi uma breve viagem, porque de Porto Novo até o Queto, que é de onde vem o candomblé Queto no Brasil, são 2 horas de carro. E de Cotonou vão ser o quê? 3 horas, né? Então, eu pensei que eles fossem me levar para um museu. Mas quando eu cheguei, era o Palácio Real do Queto, onde está sentado na cadeira que foi de Oxóssi no passado, né? O rei Basile Alade Fé, que aí a gente conversou. Eu não sabia o francês, falei com ele um pouco em inglês, mas ele pediu para eu cantar as músicas do candomblé daqui do Brasil. E aí eu cantei, eles reconheceram, né? Conheci o antigo palácio que tem os escombros, que é onde Oxóssi viveu. E ele me deu permissão para ficar no palácio onde tem os sacrifícios, né? Que aí você entra descalço, que tem a porta de entrada, que é a porta feminina, onde tem, né, os sacrifícios, como aqui nós fazemos, que é sacralizando aquelas vivências, aquele lugar. Assim, ainda hoje quando eu falo, eu fico assim, poxa, eu estive ali naquele lugar, onde eu recebi o nome Adjoquê, né? Onde fui acolhida como brasileira, que tem vivências ancestrais africanas, né? E lá na porta da saída, aí tem o assentamento de Legbara, né, de Exu, que fica assim, na saída, que eles chamam de saída masculina. E, assim, essas vivências, elas me fortaleceram como mulher da religião, né? mulher de axé, dentro dessa diáspora negra, para saber quem eu sou e poder falar para quem ainda não conhece, sabe? Porque não adianta nada eu saber e não comunicar sobre isso de forma positiva. Porque negativa aqui no Brasil, a gente já falou 500 anos, né? A gente precisa agora falar positivamente. Como esses povos em África têm muito a ver com a gente, nós somos irmãos, né? Tanto é que Fortaleza, geograficamente, se a gente encostar no mapa, ele encaixa, né? E estudos geográficos dizem que a Serra do Ará, ali no sertão, no Cariri, aquele relevo é continuação continuação do Benin. E que na última vez que eu fui ao Crato, diziam lá os pesquisadores que alguns peixes que são fossilizados aqui no Brasil, aqui no Ceará, lá eles estão vivos. Eles não são fósseis. Entendeu? Como nós somos irmãos. E nós precisamos falar sobre isso, né? Em tudo. Na educação, na cultura. E que aqui, quando eu comecei a trabalhar em algumas escolas, eu trabalho muito com o currículo escolar, né? Nas secretarias de educação, nas escolas.
E comecei a levar imagens de um casamento evangélico no Benin. Quando as pessoas viam aquelas roupas, os colares, dizia logo que o pai da noiva era um pai de santo. Senão aqui é um casamento evangélico. Então é necessário que as pessoas compreendam que os terreiros do Brasil, eles salvaguardaram o patrimônio que é africano. A vestimenta, a comida, os cânticos, a língua, tudo. Então, como demonizar a cultura africana? Porque quando eu demonizo o candomblé e a umbanda, eu estou demonizando aquela cultura que veio de uma determinada região, que veio de um determinado povo, e que o candomblé resguardou. É tudo isso, esse diálogo, né, do Benin, esse mar que separou e ao mesmo tempo uniu, sendo ponte. Que lindo! Obrigado, obrigado. Acho que